Fala aí pessoal, tá tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Igor Paiva, estamos mais uma vez aqui para o vídeo do Vinde Cristo do canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre o final do livro de 1 Nefe. Só para relembrar um pouquinho que antes nós tínhamos falado desde o capítulo 18 nós terminamos. E neste capítulo nós vamos ver que Nefe é o propósito do tempo que Nefe ele conclui a construção do navio e ele ruma até a parte da terra da promissão. Enquanto ele está no navio, ele vai ver que ele vai passar por muitas aflições, ele vai passar por muitas coisas, como tribulações, porque os seus irmãos, Lamã e Lemuel, não aceitavam que Nefe tinha sido escolhido para ser seu líder. Porque Nefe ele era um rapaz muito humilde, ele queria fazer sempre a vontade do Senhor, não a vontade dos homens. Isso que importa é quando nós fazemos a vontade do Senhor e não fazemos a vontade dos homens, não buscamos glória para nós próprios. Da mesma maneira, nós vamos ver também que Nefe ele passou por muitas aflições. E hoje nós vamos ver o capítulo 19, o 20, 21 e 22 em um pequeno resumo. No capítulo 19, ao chegar à terra da promissão, Nefe ele fala messianicamente para toda a sua família. Ele tem visões e ele prepara outras placas a qual seriam registradas coisas mais importantes, coisas mais sagradas. No capítulo 19, no versículo 9, nós vamos ver que Nefe ele profetiza a respeito do Messias e profetiza que ele seria julgado, seria humilhado, seria massacrado. Como fala no próprio versículo 9, iriam cuspir nele e ele iria ficar quieto, iria até dar as costas aos seus açoitadores. Do mesmo modo, nós vamos ver que Nefe ele falou messianicamente. Mas o que é falar messianicamente? Quando os profetas antigos falavam messianicamente, eles estavam querendo falar algo sobre o Messias, algo que iria vir a acontecer. Seriam profecias relativas ao Messias, relativas ao próprio Jesus Cristo. Nefe, quando estava falando messianicamente no capítulo 19, ele estava falando sobre o Messias, que seria o próprio Jesus Cristo. Ele estava falando sobre o seu ministério. Nefe, nesse capítulo, ele falou que o próprio Salvador Jesus Cristo iria passar por muitas coisas, não só do seu sofrimento e sua expiação, mas sim, iria ser morto, sepultado, depois de 3 dias iria ressurgir. O propósito de Nefe em falar messianicamente era para advertir os seus irmãos que estavam ali e para todo o seu povo de que eles deveriam arrepender-se e voltar-se novamente para Deus. O desejo de Nefe era persuadir todos os homens a aceitarem o próprio Salvador como sendo o único que poderia salvar-nos no último dia. Quando nós vamos para o capítulo 20, nós vamos ver que Israel ela foi expulsa, como podemos dizer assim, de tempos em tempos separada, um povo separado de Israel de tempos em tempos, porque a dispensação de Israel ela foi usada para que o Senhor pudesse guardar um ramo justo, um ramo verdadeiro, um ramo original do seu antigo povo do convênio. Então, por este motivo, de tempos em tempos, Deus ele separou povos, um pequeno grupo do seu povo de judeus, de Jerusalém, para afastar, para que toda a sua nação não fosse contaminada pela iniquidade. Do mesmo jeito, nós podemos ver que o povo de Leí, como Nefe e sua família, eles foram separados de Jerusalém para não serem destruídos por causa da iniquidade que eles trouxeram para si próprios. Dessa maneira, o Senhor pôde preservar um ramo justo, um ramo frutífero que iria dar frutas do seu verdadeiro convênio. Como também assim no capítulo 20 nós vamos ver que ele vai falar sobre isso. Do mesmo jeito que no capítulo 19, Nefe ele fala messianicamente que Jesus Cristo iria ser a pedra angular que iria fundar uma igreja, que iria estabelecer um reino, ao qual no capítulo 20 que fala que eles iriam ser dispersos entre todas as nações e assim por diante. Já no capítulo 21, nós vamos ver que tanto o capítulo 20 quanto o 21, eles são basicamente iguais aos capítulos 48 e 49 de Isaías. No capítulo 21, nós vamos ver que o próprio Jesus Cristo iria ser uma luz para as nações. Ele iria ser um ser que iria dar luz para as nações. Mas como assim, Igor? Dar a luz para as nações? O Salvador veio para este mundo para nos dar um exemplo. E como assim dar um exemplo? Ao vir para este mundo, ele nos deu o exemplo perfeito de como nós poderíamos agir para alcançarmos uma vida celestial, para alcançarmos voltar a viver com ele novamente. Ao seguirmos seus preceitos, ao seguirmos seus passos, nós podemos não só ter uma vida, podemos dizer, confortável e feliz nesta vida, mas sim, no mundo vindouro nós podemos ter muitos sinais e milagres que advirão, não só sobre nós, mas sobre toda a nossa posteridade. No capítulo 22 de 2 Nefe, o último capítulo, ele vai falar sobre que os gentios iriam levar a verdade por todo o mundo. Seriam, como podemos dizer, o trabalho missionário está enfocado cada vez mais.
Então Nefe, nesses capítulos, ele estava tendo revelações sobre um futuro. Primeiro teve a revelação messiânica, que é no capítulo 19, relatando tudo o que aconteceria com Jesus Cristo. Isso é mais uma prova que não só apenas na Escritura, na Bíblia, existe relatos sobre o que Jesus Cristo iria passar, mas também sim, no livro de Mórmon, os profetas relatavam muitas vezes o que iria acontecer com Jesus Cristo. Tanto Nefe ele relata que Jesus Cristo ia padecer muitas coisas, sofreria muitas coisas e depois de 3 dias iria ressuscitar. Isto é mais uma prova de que o livro de Mórmon é um complemento especial da Bíblia. Nós vamos ver também que no capítulo 22 de 1 Nefe, o último capítulo, ele fala que os gentios iriam levar a verdade a todo mundo. E os gentios iriam ser responsáveis por coligar a Israel dispersa novamente. Mas aí é que vem uma pergunta. Quem é os gentios? Os gentios somos todos nós. Somos aqueles que recebemos o Evangelho de bom grado, recebemos o Evangelho de boa vontade, sentimos que deveríamos receber aquele Evangelho, aquele conforto para a nossa alma. Do mesmo modo, nesses últimos 4 capítulos, Nefe ele estava apenas tentando fazer com que seus familiares, seus irmãos, se arrependessem e entendessem realmente quem era Deus. Porque deste modo, quando eles entendessem realmente quem era Deus, eles iam ver e perceber que todos os seus atos, todas as coisas ruins que eles tinham feito, estavam indo contra os mandamentos do Senhor. Nefe ele foi um exemplo perfeito de persuasão, não só para aquelas pessoas que viviam à sua volta, mas sim de fidelidade. Terminamos o primeiro livro de Nefe relatando muitas coisas, o ministério desde quando eles saíram de Jerusalém, desde quando Nefe teve que voltar para matar Labão, porque é necessário fazer aquilo para obter as placas, quando Nefe foi subjugado no deserto por seus irmãos, açoitado com uma cana junto com o seu irmão Sem. Vemos também que Nefe ele sempre foi impedido, as forças do mal estavam contra Nefe porque o próprio mal sabia as coisas grandiosas que Nefe iria fazer e queria impedi-lo de qualquer modo. Da mesma maneira, o mal queria impedir Nefe de fazer as coisas que o Senhor determinou para ele através dos seus próprios irmãos. Os seus próprios irmãos, sangue do seu sangue, estavam contra o próprio Nefe, porque Satanás tinha incitado no coração deles a fúria, a raiva dele, e eles perseguiam Nefe. Mas Nefe se manteve firme até o final, ao qual ele pôde escrever muitas coisas, falar messianicamente. Exatamente isso, meus queridos. Esses 4 capítulos foi um resumo em 7 minutos, mais ou menos, que eu gostaria de deixar com vocês, para que nós possamos terminar primeiro Nefe e para que logo mais nós possamos comentar segundo Nefe, que vai ser algo muito interessante, vai ser muito especial. Se vocês gostaram realmente desse vídeo e possam entender, gostaria que vocês compartilhassem o vídeo com aquelas pessoas que mais necessitam, com aqueles irmãos que estão afastados da igreja, com aqueles irmãos que têm muitas dúvidas, até mesmo eu vejo muitas vezes o vídeo e vejo algumas coisas que eu preciso melhorar. Também vamos continuar sempre comentando, compartilhando, para que possa acompanhar diretamente esses vídeos e espero que esses vídeos possam realmente ajudar vocês, assim como tem me ajudado a cada dia que passa. Obrigado muito por ter assistido esse vídeo e até a próxima.